Bom, boa noite. Bom, hoje nós vamos começar com uma aula nos bastidores de uma reunião espírita, que é bem legal, né? Quer dizer, bem legal a gente imaginar isso tudo, né? Ale, você vai passar para mim? A Thaís vai passar no começo do vídeo. Pode ir passando. Pode passar. Peraí, também. Vamos rápido. Essa aula ela foi baseada na Seara do Bem e ela conta como uma sessão numa casa espírita, tá? Só que nós vamos nos basear nessa apresentação que foi feita. Pode passar. Então aqui tem o espírito que vai estar na história, o Antônio Carlos Tonini. Ele é que vai estar visitando essa casa, o médium Luiz Antônio Ferraz, a obra da Seara do Bem, e nós não vamos poder disponibilizar isso porque nós precisamos de autorização, tá? Mas tem na internet. Tem? Tem, né? Todos os slides, vai passando como se fosse um livro mesmo, com os desenhos e tem todas as explicações. Ah, é? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Basta jogar o tema que você já... Ah, é? Ah, então tá bom, porque normalmente a gente precisa de autorização, né? Quando é uma obra assim, a gente não tem. Bom, então assim, imagina, né? Você vem toda quarta-feira aqui, tem gente que vem sábado, e a gente conhece a casa espírita, sim, fisicamente, né? Agora imagina a gente, depois que passar para o outro plano, ter a oportunidade de estar do lado de lá, né? Isso é o que aconteceu com o Tonini. Ele junto com o Cândido foram visitar uma casa espírita e ver como que ela é sobre o ponto de vista espiritual, da espiritualidade, né? Que você está lá do outro lado, como é que funciona toda essa estrutura. Vamos lá. Bom, eles foram até lá, imagina a alegria, se sou eu, o Tonini estaria pulando, né? Aí, de cara, eles entraram lá, antes de ser apresentados, ele já se surpreendeu com o ambiente, porque ele percebeu que já era um ambiente todo preparado, né? A energia, ela proporcionava assim, um ambiente de muita paz, muita calma, e assim, bem gostoso mesmo. Esse Joel, no plano espiritual, ele é o dirigente dos trabalhos. Vocês vão começar a notar que tem muita semelhança com a nossa própria realidade. Depois a gente vai começar a dar uma costurada nisso, tá? Então, assim, tem o dirigente, que é o Joel, o Marcos, que está ali do lado, é um assistente. Eles são apresentados. E aí o Joel passa a bola para o Marcos e fala: ó, Marcos, pega o Tonini e mostra a casa para ele. Até aí está ficando tudo muito parecido, né? Você chega numa casa, né, fisicamente mesmo, aí você é muito bem acolhido e vamos mostrar a casa. É isso que aconteceu, vamos lá. Bom, o Marcos, ele pegou o Tonini e foram andando, e aí ele começou a mostrar o centro, né, e aí ele percebeu que o Joel, ele estava ali recepcionando todos os trabalhadores. Aqui a gente está vendo que são todos espíritos, tá? Todos desencarnados. Como acontece aqui? Então eles foram recepcionados, aí no meio dessa turma toda você encontra os enfermeiros, médicos, todo tipo de auxílio que a casa poderia ter, eles são encontrados, ele conseguiu enxergar aí nessa turma, né? E aí o Marcos, que estava ciceronando ele, disse para ele o seguinte: olha, essa casa já tem 20 anos, né? E ela começou com poucos trabalhadores, mas à medida que o trabalho ele foi crescendo, olha as semelhanças, né? Então aí houve a necessidade de mais trabalhadores. Aí ele falou assim: nossa, mas e o que precisa, né, para você ser um trabalhador aqui, né, desse lado de cá? Adivinha o que ele respondeu? Alguém sabe? Ele ia dizer: será que precisaria assim ter doutorado? Boa vontade. De novo, temos uma coincidência aí também, né? Com o trabalho que a gente consegue desenvolver. Então, assim, basta você ter
boa vontade, ter disposição, ter amor, você realmente ter dentro de si toda essa alegria de poder trabalhar no bem. Aí tem mais uma coisa que é legal, quando ele diz que servir é uma oportunidade de crescimento e de iluminação, e que não existe tarefa maior ou menor. Por que ele disse isso? Porque dentro de uma casa espírita, ou como em qualquer instituição, vamos trazer um pouco para o nosso dia a dia, né? Você percebe que tem lá o dirigente, ele é legal, né? Ele aparece em todas as festas, né? Ele tá lá, né? Onde ele vai, todo mundo olha, todo mundo sabe o nome dele, né? Você às vezes frequenta a casa espírita há 20 anos, ninguém sabe seu nome. Oi, bem, né? E para no bem, porque se perguntar o nome a gente não sabe, né? Mas de verdade, se a gente for pensar em estrutura de trabalho, realmente não existe melhor, pior, nem mais, nem menos. Quando você trabalha para um objetivo só, você percebe que todos os pontos dentro da casa ele é importante. É uma engrenagem mesmo. Você pode ter até uma roda principal lá da engrenagem, mas tira um parafuso, não vai funcionar. Não vai funcionar. E a gente percebe isso. Ele não fala aqui de um dos trabalhos que eu acho muito importante na casa espírita, já que a gente está falando que não existe trabalho maior ou menor, né? Aqui não é mencionado os trabalhos externos, né? É muito comum, às vezes, a pessoa quando começa a trabalhar na casa espírita, agora estou falando de encarnado, tá? Vamos deixar eles um pouquinho lá, depois eu volto. Quando você inicia o seu trabalho na casa espírita, é muito comum quando o dirigente fala assim para você: ai, que bom que você veio, né? Você pode ficar lá na porta? A pessoa olha assim e fala: posso. Daí no íntimo dela, ela fala assim: ah, mas é que eu queria tanto ir lá, né, dar passe. Eu queria ir tanto lá, eu acho que eu tenho um mentor. Eu tenho certeza que eu tenho um mentor. E vou ficar na porta? Se a gente for falar do trabalho externo, como que ele é feito, eu acho que não daria uma aula dele, acho que daria um pouquinho mais de uma aula. Ele é tão complexo e tão mais, não é mais, aí assim, a palavra mais é que ela estraga tudo, né? Que ela realmente acaba dividindo as coisas e não tem divisão de fato, né? Mas ele é tão importante quanto no sentido da maturidade. Né? Maturidade, eu até arrisco a dizer que quando você está numa sala cirúrgica, você está mais ou menos ali que amparado, né? Você está lá com o mentor, né? Tem ali o pessoal que te segura a onda. No externo não, e você tem também toda a influência mediúnica, né? Que também te ajuda, porque o seu mentor também te dá umas brecadas ali, né? Para você não fazer muita besteira. Quando você está no externo, você tem que trabalhar muito com uma parte da sua sensibilidade que chama-se intuição. E ninguém dá importância para ela quando você está lá fora. É muito comum, às vezes, as pessoas se perderem lá fora por conta dessa danada dessa intuição. E é uma mediunidade fantástica. Ela é muito boa. Por isso que eu falo que daria uma excelente aula e longa para os trabalhos que estão lá fora. Dando uma pinceladinha bem breve sobre isso, imagina que quando você está ali recepcionando as pessoas, a pessoa ela tem um filtro para entrar, claro, né? Não vai entrar qualquer espírito que não seja autorizado, a gente vai ver aqui na parte da espiritualidade. Mas assim, a pessoa ela vem com toda a carga dela de emoção ainda. Se ela brigou com o marido e veio para o centro, se ela levou uma fechada e veio para o centro, ou se ela está de mau humor, não importa. Ela vem com a corda toda, certo? Vem com o campo energético dele todo danado. E nós tivemos aula de energia, não foi? Então a gente mais ou menos sabe como é que funciona isso. Então imagina, ele chega e encontra o Lino, tá? E se o Lino também não estiver conectado com o mentor dele, não estiver deixando que ele seja intuído para receber essa pessoa, talvez ela vá acabar por brejo.
tá? Porque talvez a pessoa fale com ele entenda torto e aí começa aquela desarmonia naquele momento. Então é assim, nesse sentido eu achei bem legal essa frase onde ele fala que não existe trabalho maior ou menor, porque realmente faz a gente refletir de que tudo dentro de um trabalho espiritual, aí eu não estou dizendo de casa espírita, qualquer trabalho espiritual, em qualquer casa, ele precisa ser harmônico, tanto na parte física quanto na parte espiritual. E aí eu arrisco a dizer que eles são muito mais disciplinados do que a gente, né? Eles realmente têm um roteiro aonde eles seguem, aonde eles se preocupam, porque eles trazem uma bagagem de amor muito grande. É muito grande. Realmente, quando eles entram para fazer o trabalho, eles têm toda aquela energia que envolve daquilo que eles vão fazer. Então, naquele momento, eu estou aqui para o meu próximo, né? E eu vou me dedicar para tal. E traz de dentro de si aquele amor incondicional que ele sobrepõe tudo, né? Ele assim, falando dos encarnados, sai pelos poros, né? Que lembram o quê? Da nossa aula dos chakras? Não assistiu? Lembra que nós temos aqui vários meridianos e sai aquelas energias, um monte que foi quem falou? Foi a Estefânia. Isso, a Estefânia deu essa aula. Então imagina isso, hein? Agora imagina a gente espírito exalando tudo isso. Nossa, deve ser uma coisa de louco. Vamos passar. Bom, aí ele viu lá as apresentações, foi maravilhoso, ele já estava ficando todo, nossa, coisa mais linda. Aí o Marcos levou o Tonini para conhecer mesmo a casa, né? Então eles foram andando, né, para conhecer. Então, olha só, fechem os olhos, um segundinho só. Vocês entraram aqui e vocês conhecem a casa São Francisco, tá? Então vocês sabem onde fica uma porta, a recepção onde fica a Emília, aqui a sala de palestras, enfim. Vocês conhecem as dependências. Então, imagina ela agora do lado de fora. Agora, imagina ela expandida. Imagina, assim, um outro ambiente que circunda esse espaço, tá? É como se fosse, assim, a Casa São Francisco ampliada. Ampliada em seu jardim, ampliada em suas salas, ampliada em todas as suas dependências, tá? Pode abrir o olho. É mais ou menos isso que ele viu. Ele viu uma extensão dessa casa. E aí, olha, eu ficaria, né, abestada, né? Quem tem evidência, acesso, eu acho que já viu, né, Cécio? As dependências espirituais, né? Então, assim, muitas vezes em algumas casas, eles têm uma outra casa em cima, que normalmente eles chamam de pronto-socorro, né? Às vezes não é o hospital, é como se fosse assim, não é a colônia, é como se fosse um ponto de apoio, tipo assim, eles estão aqui tratando os espíritos nessa dependência, mas eles levam para esse ponto de apoio e aí eles são encaminhados para onde eles precisam ir. É tipo assim, como se fosse um PS, isso, um pronto-socorro. Então eles levam. Uma triagem, né? Isso, funciona também como uma triagem, um pronto atendimento, porque assim, imagina que numa casa como essa, não tem outro nome, ela é um pronto-socorro, de verdade ela é um pronto-socorro, ela vai receber pessoas de todo tipo de enfermidade, no caso espíritos, né? Vamos falar mais da parte espiritual, é que de vez em quando eu vou alinhavar para cá, porque não tem jeito, né? Não tem como falar de lá e não falar de cá. Mas assim, é isso. Então você vai encontrar pessoas que desencarnaram e têm problemas físicos muito sérios. Tem gente que não anda, né, Cécio? Chega aqui tipo se arrastando. Tem pessoas que ainda estão numa situação bem triste, né, de você ver. Então eles mandam para esse lugar e vão até. Tem irmãos que vêm e não sabem quando veio. Não, nem sabe, nem sabe. Aqui não sabe. Exatamente. Sabe como chegou aqui, não sabe nada. Pois é, tem gente que chega aqui anestesiada, tipo assim, meio que dormindo. Aí você fala, nossa, mas como é que chega? Chega.
chega e eles são atendidos, né? É para isso que eles estão A aqui. gente pode falar pelos nossos internados, os dependentes químicos, Sim, que estão aí no centro da cidade, eles são zumbi. exatamente. Eles andam e eles não sabem nem que estão andando. Nossa, você falou isso, me lembrou de uma coisa, mas eu não posso falar agora, porque senão eu vou atrapalhar a aula. Eu mesmo atrapalho a aula, sabe? Porque eu falo demais. Aqui, ele foi andando e viu tudo isso, aí ele parou num ponto que é da vigilância. E aí ele notou alguns pontos em cima. Nós estamos falando dessa casa, tá? Porque existem em alguns lugares, em outras casas, que os equipamentos são diferentes. É melhor ou pior, desculpa? Porque a imagem é muito clara, tipo aquarela, né? Você ficou melhor para ver agora? Vou deixar acesa. Ficou bom, né? Ficou bom? Tá bom para vocês? Tá? Dá para ver melhor. Dá para ver melhor, né? Eu coloquei uns negocinhos aqui para eu colar, mas eu não consigo nem ler esse negócio. Então, assim, ele começou a ver, assim, algumas casas espíritas, vale ressaltar que aqui, esses vigilantes, tá vendo? São pessoas ali, eles estão com equipamentos, eles não mostram com equipamento, mesmo porque eu acho que não dá nem para desenhar, né? Porque, assim, alguns são tão complexos para nós. É como o André Luiz uma vez escreveu, que às vezes ficava difícil para ele escrever, né, um livro naquela época, porque tinham equipamentos lá em cima que a gente não conhecia, então não tinha nome ainda, não tinha nem como descrever o que era. Então acho que é por isso até que eles só representaram assim como uma bola de luz. Mas eles são muito bem equipados porque eles cuidam da vigilância. O que é a vigilância? Alguém arrisca? Tá difícil não? Proteção da casa. Hã? Proteção da casa. É a proteção da casa, é a proteção. É bem assim, são os guardas mesmo, são os porteiros. Mas só que eles não ficam lá só, tipo assim, eu, espírito, estou aqui, vou proteger porque eu sou bonzão, o Mike Tyson. Não sabia que eles ficavam com aparelho. Não, eles Aqui ficam. Eu achei que isso aí era só uma espiritualidade. É espiritualidade, né? Então, mas aqui. Eu achei que era só lá. Não. E vai ficar fácil de entender. Aqui ele só está mostrando aí. A Tata falando, olha isso aqui, tá vendo? É um vigilante, olha o que ele tem. E assim, e eles usam armamentos, vamos por assim, né? Se fosse aqui na Terra, fisicamente, eu falar, equipamento pesado, né? Mas por quê? Porque precisa. Tem espíritos, vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente desencarna, a gente só mudou de lado, entendeu? Então assim, eu posso ter uma hiper, mega, ultra inteligência e ser do mal, e não é porque eu tenho uma ultra, mega, ultra inteligência que eu vou desencarnar e virei santa inteligência. Não, eu vou continuar ruim, inteligente e do mal. E o contrário também. Se eu for legal, inteligente, bonitona, lindona, eu vou desencarnar e vou continuar a mesma Rose. A gente não muda, na verdade a gente só amplia um pouco aquilo que a gente é, até porque não tem um corpo físico. Então a gente, né, meio que solta a franga, né? Então, agora imagina você soltando a franga do outro lado, né? Pensando nas maldades, olhando para um centro desse e falando, que eu vou destruir esse negócio. Tá certo? Assim como o bem tem inteligência, o mal também tem. O bem tem inteligência para se defender, o mal tem inteligência para atacar. Então, eles precisam manter a ordem. Porque, na verdade, o que é um centro, uma casa religiosa de qualquer lugar? Isso não é só no centro espírita, tá, gente? É em todos os lugares. É um lugar de renovação. É um lugar que as pessoas vêm para melhorar. Né? É para você... Na verdade, a casa espírita é um instrumento, ela não vai mudar ninguém. Ela está lá para despertar de você aquilo que você tem de melhor. Ponto final. Né? O que acontece é que às vezes a gente é legal, a gente é do bem, mas a gente não consegue manter isso, né? Em casa, porque, sei lá, né, aquela confusão, trabalho, falta dinheiro, ou então está desempregado, aí você vai ficando sempre naquela sintonia, né? Só que, depois a gente vai falar disso, a gente precisa de estímulos, né? Então, casas como essa, ela faz a gente sair de uma zona de conforto, ou numa zona onde, não só de conforto quando você está estagnado, que também não é bom, mas também sair daquela maré de pessimismo, onde você trabalha o seu corpo, o seu campo mental, a química do seu organismo,
vicia naquela meleca e nunca sai. Então você vem pra cá, né? É trabalhado, se mantém pelo menos 2 horas ali pensando no bem, volta pra casa, é menos 2 horas de amargura na sua vida. Então a gente vai trabalhando isso. Então a casa é um instrumento. Você acha que a turma do lado de lá vai querer isso? Never, jamais. Ela quer que todo mundo continue onde está. Então por isso precisa de proteção, porque eles vão atacar. Não é brincadeira, é sério. Eles vão querer destruir de toda maneira. E a gente vai falar disso, talvez se der a gente fala disso. Eu falei, se deixar eu faço uma aula de 3 horas. Então, aqui aí ele foi andando, vamos conhecer o centro, a gente já viu lá a parte expandida, viu lá os vigilantes. Aí eles chamam aqui de enfermagem, né? Bonitinho até, né? É bem legalzinho aí. A enfermagem nada mais é que o que seria para nós aqui seria a nossa sala cirúrgica, a sala de passe, né? Onde a equipe espiritual que cuida da parte física, mental, da saúde, né? Eles vão estar trabalhando. Então aqui dá para ver o senhor Cornélios ali, vai continuar o Marcos com o Tonini, né? Eles estão passeando. Aí eles conheceram o seu Dr. Cornélios, ele é um médico, aí aqui tem os auxiliares, tem as enfermeiras, né? Porque por mais que a gente pense que não, todo esse corpo médico, muitas vezes quando desencarna, eles voltam e eles querem continuar trabalhando, né? Porque também eles têm aquele conhecimento que eles conseguiram na Terra, e eles usam isso lá em cima também, aprimorando, se aperfeiçoando, e eu arrisco a dizer que eles estudam muito, viu? Muito mesmo. Agora, uma coisa legal também que eles comentam, e que também eu acho que é a base de tudo, é que aqui na Terra você pode ser um espertalhudo, né? Para ser um bom médico, uma boa enfermeira, né? Um bom profissional, basta você saber. Você bota o peito para frente, fala, eu estudei em Harvard, né? Aquela coisa, fui para os States, tenho tudo, né? Fui em primeiro lugar na USP, né? E assim vai. E aí você já é um doutor bam, pode cobrar uma fortuna e matar um monte de gente. Né? Verdade? Pode acontecer, né? A gente não está desmerecendo, muito pelo contrário. O pessoal que estuda bastante é muito bom. A gente está falando o uso que se faz com o que se sabe. Tem diferença, tá? Então, é isso que eu quero dizer. E aqui nesse caso, claro que eles valorizam tudo aquilo que você conhece, porque, óbvio, eles passam, não só a vida, mas a eternidade, né? Estudando. Lá é a eternidade, aqui é a nossa vida, até onde vive, lá vai embora. Né? Aqui nós estudamos, nos dedicamos, isso. E aí quando chegamos lá, nos deparamos e nós não sabemos nada. E também tem esse detalhe, porque é um detalhe que ninguém conta para nós, né? E aí o que acontece? Só que lá não basta só saber. Porque lá, lembra que a gente falou lá dos vigilantes? Que você pode ser sabido e ser do mal? E ser sabido e ser do bem? Aqui você tem que ser sabido e ser do bem. Não tem meio termo, entendeu? Não é assim, olha, eu sei bastante, então como eu sei eu vou trabalhar. Não vai. Não vai. Então, assim, a moral, ela conta muito, né? O coração, assim, você tem que ter um coração de amor mesmo para fazer um trabalho desse, realizar um trabalho desse. Deixa eu ver se eu fiz alguma cola aqui. Tem que ter virtudes, é o que ele fala ali. Aqui ele descreve um pouquinho os trabalhos que nessa casa aqui, que eles manipulam muito a energia da natureza. Isso é muito comum nos centros, a gente às vezes acha que não, mas é assim, os fluidos que eles conseguem na natureza, no mato mesmo, né? Eles manipulam aquilo e muitas vezes eles utilizam para fazer o tratamento nas pessoas dentro do centro. Então, além de ter toda a energia que vem também do cosmos, tem também da própria natureza que eles manipulam e trabalham nas pessoas. Eu não tirei esses
slide, né? Mas ó, isso aqui lembra alguma aula nossa, não lembra não? Foi a retrasada. Foi. O que você entende disso? Alguém pode falar? Ah, tá fácil, gente. Pelo amor de Deus, esse slide é quase uma cola. E olha, uma cola bem cola. Ele tá gritando aqui, ó. Aula passada